Hoje eu vou começar lá de trás, colocando na roda do mundo presente o Marechal Deodoro da Fonseca, que, no dia 15 de novembro de 1889, liderou uma quartelada e destronou o amigo, o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Senador Humberto, aquele barbudo sisudo que aparecia nos compêndios de história quando nós éramos criança. Dizem os historiadores, que isso lhe aconteceu porque sua filha, a princesa Isabel, contrariando a turma do agronegócio daquela época, assinou uma lei apelidada de Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. A turma do agronegócio daquela época não gostou. Um dia desses, ao saber que a primeira Constituição republicana, a de 1891, tinha proibido o voto aos analfabetos, fiquei curioso, fui à cata de informação. Quis saber quantos eram os analfabetos que, naqueles idos, perderam seus direitos políticos. 1891. Vejam só que achado. Primeiro, descobri que no tempo do Brasil colônia e durante quase todo o tempo do Império, eles votaram, os analfabetos. Verdade. Era-lhes assegurado esse direito. Isso já me deixou ensimismado. Afinal, passei um tempão da minha vida acreditando que a República era mais democrática que a monarquia. Segundo, descobri que os letrados naquele período eram pouquíssimos. O censo demográfico de 1890, o segundo realizado no Brasil, revela-nos a existência de 14.333.915 brasileiros e brasileiras, vivendo por essas belas paisagens tropicais. Desse total, informa-nos o censo que apenas 14%, ou seja, 2.006.748 habitantes, eram alfabetizados. 14% desses 14 milhões e tanto, apenas 14% eram alfabetizados. Considerando que a metade eram mulheres, portanto, sem direito a voto, restaram apenas 1.003.374, ou 7% de homens letrados, todos brancos. Na primeira eleição popular, na primeira eleição pelo voto popular para presidente da República, realizada em 1894, votaram 356 mil eleitores, ou 2,2% da população. Prudente de Moraes, sabe Deus como, deu um banho de voto nos seus adversários. Mais um banho de voto, obtendo 290.883 votos, ou 88,38%. É um banho de voto que eu acho que nunca mais aconteceu isso. Agora, como ele fez isso, só Deus sabe. Bom, eu digo que Deus, mas a história conta. Pois bem, foram esses poucos homens brancos, letrados, que se ocuparam da vida política. Foram eles e somente eles que, zelosamente, organizaram a governança da nação brasileira, para si e para os seus, excluindo os demais. Não é de se admirar que até hoje se sintam os senhores absolutos dos anéis. Não é de se admirar que até hoje... Já deu?
que até hoje eles se sintam com direitos absolutos, né? São os senhores dos anéis, com direito a se apropriar do que é público de maneira privada, como se tivesse ordenamento divino para assim proceder. No entretempo que se estende do final do século XIX aos nossos dias, tendo o Marechal Deodoro como marca inicial, exaltando a ordem e o progresso na alvorada da República, e, na outra ponta, na ponta de hoje, Michel Temer, ameaçando pôr ordem no progresso, muita água rolou por debaixo da ponte. As mulheres... Aliás, nesse ínterim, os excluídos foram à luta. As mulheres, senhora presidente, em 1932, conquistaram direitos políticos plenos. Passaram a votar e a ser votadas. Já os analfabetos tiveram que aguardar, digamos assim, um pouco mais, cerca de meio século depois das mulheres, para poder influenciar os destinos da nação. Ainda assim, mais ou menos, digamos assim, meia boca, pois a emenda constitucional número 25, de 15 de maio de 1985, não faz tempo, garantiu-lhes o direito de votar, mas não o de ser votado. Vejam só, isso se passou 97 anos depois da abolição da escravatura. 97 anos depois que os analfabetos e, como se sabe, os escravos excluídos da política atravessaram o século XX, não é? Os negros analfabetos. Nos últimos dias, pelo menos eu, noto um aperto de mão inusitado entre Temer e Deodoro. A aproximação não fica apenas no slogan coincidente exaltando a ordem e o progresso. Sem muito esforço, outras afinidades serão identificadas. Por exemplo, o Marechal não queria ver mulher por perto, pelo menos compondo sua equipe ministerial. É assim, presidente. Nenhuma mulher na equipe ministerial do Marechal Deodoro da Fonseca. Temer, sem tirar e nem pôr, imitou o presidente militar nesse quesito. Como a diferença? Ele admite que elas sejam belas, recatadas e do lar. Não são poucas as semelhanças, a começar pelos atalhos para chegar ao poder. Tanto um como o outro não precisou de votos para sentar no trono de ferro da presidência, ou no trono dourado da presidência. Enfim, o Marechal, além do apoio irrestrito da poderosa oligarquia rural da época, que jamais perdoou o imperador por tê-los deixado sem seus escravos, dispunha de outro argumento convincente, a força das armas. Nesse aspecto, Temer se diferencia. Não precisou delas, menos mal. No entanto, contou e conta com irrestrito apoio do mesmo setor social que seu colega sem voto do passado obteve. Também recebeu integral apoio à adesão da sua representação política aqui no Parlamento, daqueles que hoje, certamente, não pretendem, claro, revogar a Lei Áurea, mas tentarão, por todos os meios, fragilizar direitos sociais e trabalhistas, regras ambientais, impedir as investigações sobre corrupção em curso e se preparam para avançar sobre as terras indígenas. São tantas as semelhanças entre Deodoro e sua turma, lá do século XIX, e a turma do Temer, aqui do século XXI, que fico sem entender quem cruzou a barreira do tempo, se o Marechal que chegou de volta ao futuro ou Temer que mergulhou profundamente no passado. Fica aí a dúvida com os senhores e a senhora. Muito obrigado, presidente.